Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um sábado na presença do Senhor. Hoje vamos fazer Salmos, capítulo 19 e versículo 14. Amém, irmãos? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória a Deus. O título, irmãos, do capítulo 19 é A Excelência da Criação e Suas Leis, assim como da Palavra de Deus. Amém? E o versículo 14 diz assim: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém, irmãos? Esse versículo é uma oração sincera de alguém que deseja agradar a Deus, não apenas com palavra, mas também com o que pensa no coração. Deus conhece nossas palavras, atitudes e intenções. Muitas vezes conseguimos esconder sentimentos das pessoas, mas nada fica escondido do Senhor. Por isso, devemos pedir a Deus que purifique nossos pensamentos e nos ajude a falar com amor, sabedoria e verdade. Amém, irmãos? Então, esse versículo fala de oração sincera, né? De alguém que está tentando, que deseja agradar a Deus, né? Não apenas com palavras, mas também com os pensamentos, né? No coração. Então, Deus conhece nossas palavras, nossas atitudes, né, irmãos? E intenções. Antes de nós dizermos qualquer coisa, Deus já sabe o que nós vamos falar, né? Então, nós tentamos, irmãos, agradar a Deus o tempo todo, né? Fazendo as nossas orações, falando com Ele, né? Pedindo a ajuda dEle, que só Ele nós podemos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda para quem? Né? Só Ele que nos escuta. Ele é o único Deus vivo que escuta as orações de todos os teus filhos e responde, né? Então, quando nós fazemos uma oração sincera, Deus vem e nos atende, né? Deus nos ajuda. Então, Deus conhece nossas palavras, nossas atitudes e intenções, né, irmãos? Então, nós devemos tomar atitudes boas, intenções boas e trilhar caminhos bons, sempre caminhos bons, né? Porque ali Ele está no seu trono e Ele vê tudo o que acontece e nada despercebido passa nos olhos de Deus, né? Muitas vezes conseguimos esconder das pessoas nossos sentimentos, né? Mas de Deus nada fica escondido, nada do Senhor. Por isso devemos pedir a Deus que purifique nossos pensamentos. Porque o pecado vem do quê? Do coração e dos pensamentos, né? Às vezes a gente pensa as coisas que não é boa, né? E aí, imediatamente temos que pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoe, Senhor, pelo que eu pensei, né? Porque o que pensa não pode ir para o coração. Então, imediatamente devemos pedir perdão, né? Para você não ficar com pecados, né? Então você tem que pedir perdão, né? Para você não sujar as suas vestes. Então nós temos que viver no perdão. Senhor, me perdoe. Por isso que Ele tem um monte de misericórdia para nos dar, né? Então nós vivemos pedindo misericórdia e Ele vive nos perdoando dos nossos pecados. Não podemos deixar nada endurecer no nosso coração, irmãos. Tem que ser imediatamente, né? Não nos deixar contaminar, nem a mente, nem o coração. Falar para Deus, tira essas coisas que não são boas, né? Renova o meu coração e meus pensamentos, purifica meus pensamentos,
para a gente não vir contaminar. Porque se ficar contaminando assim um em cima do outro é pior, né? Então devemos pedir perdão na hora, né? E pedir para Deus purificar, para Deus limpar, né, irmãos? E nós devemos pedir ajuda e falar com amor, com sabedoria e verdade o tempo todo, que Ele nos escuta, irmãos. Quando a gente está com problemas, é o único que vai nos escutar e vai nos ajudar, né? E nós podemos falar assim, abertamente com Ele, né? Como Ele fala. Um dia Ele falou para mim: você está com a alma cansada, desanimada, abatida? Pode falar, eu escuto, né? Assim como Ele fala para mim, Ele fala para todos, para mim, para você, né? Então devemos passar tudo para Deus, né? Às vezes a gente está com uma carga tão grande, se sente pesado. Dobra o teu joelho, fala com Ele e entrega tudo nas mãos dele. Você vai ver como você vai ficar bem mais leve, né? Então é o que nós devemos fazer, irmãos. Fazer uma oração sincera, né? Tentar sempre agradar a Deus, né? Pedir perdão do nosso pecado o tempo todo, né? E não deixar a mente ficar contaminada em nenhum coração. E muitas vezes tentamos esconder as coisas, mas de Deus não esconde nada, porque Ele vê tudo, né? Como eu já disse, até antes das palavras que a gente tem para falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Amém, irmãos? Então é o que eu entendo desse capítulo, desse versículo hoje. Quando entregamos o nosso coração a Deus, nossas palavras começam a refletir a presença dEle, né? Em nossa vida, o Senhor é nossa rocha, firme e nosso Redentor, aquele que nos fortalece e transforma diariamente, né? Porque nós temos que ser transformados dia após dia, né? Porque nós somos pecadores, né, irmãos? Nós somos frágeis, nós somos seres humanos e sem querer, às vezes, a gente peca, mas não pode, tem que pedir perdão, né? Entregar o nosso coração a Deus, né? Que as palavras começam a refletir na presença dEle. E em nossa vida, o Senhor nos ajuda, né? No nosso caminho. Porque o Senhor é nossa rocha firme e nosso Redentor, né? É o que nos fortalece, nos transforma diariamente. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Devemos estar sempre na presença do Senhor e sempre tentando fazer o que é melhor e o que é certo, né? E se pecar pelo pensamento, se pensar em pecar, já pede perdão, porque o que o Senhor tem para nós é misericórdia e compaixão de nós, porque somos fracos, irmãos. Peça e recebe, amém? Mas peça com sinceridade, porque Ele está logo ali em cima, como Ele sempre fala. Estou aqui e inclino meus ouvidos para ouvir as orações de vós. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo desse versículo hoje, irmãos. Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda-me a ter palavras agradáveis, um coração puro e diante de Ti. Que meus pensamentos e atitudes Te agradam todos os dias. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o teu sábado na presença do Senhor. Tenha um dia maravilhoso, irmãos. E chama a presença dEle. Você vai ver como tudo fica mais leve. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe seu dia, irmão.